Oi, aprendiz, tudo bem com você? Espero que esteja bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre técnicas de recepção e secretariado, tá? Especificamente, eu trouxe 3 tipos de rotina de trabalho, tá? Então, a gente vai falar sobre a parte de correspondência, sobre a parte de reuniões e sobre a parte de viagens. Então, eu trouxe ali um texto, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, não é em cima de slides. Eu trouxe um texto que eu vou ir lendo e a gente vai, conversando, eu vou explicando, para que vocês conheçam, então, o trabalho de correspondência. O que o secretariado, o que a recepção tem que fazer enquanto responsabilidade sobre correspondências. O que precisa fazer quando tem reunião, quando tem que marcar e controlar uma viagem, planejar uma viagem. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Hoje é a última aula gravada, tá, sobre este tema, técnicas de recepção e secretariado. Na próxima aula, a gente já vai para um outro tema. Então, primeiro, a gente vai falar sobre correspondências. Então, como eu falei, a gente está trabalhando no modelo um pouquinho diferente. Eu não trouxe em forma de slides, eu trouxe em forma de texto. A gente vai lendo e conversando. Então, vamos lá. Ó. A recepção, o encaminhamento e expedição de correspondências e documentos devem merecer toda a atenção por parte do secretário, uma vez que a maioria das transações comerciais se concretiza através de documentos. Mesmo que hoje muita coisa já seja digital, nós ainda temos dentro da empresa um grande volume de correspondência física. Só que essa recepção, encaminhamento e expedição, tudo que a gente conversar aqui, vocês podem entender, tá? Tanto para aquilo que seja físico, quanto para aquilo que seja digital. Eu preciso recepcionar, encaminhar e expedir da mesma forma. O mesmo cuidado que eu tenho com o documento que chega físico é o mesmo cuidado que eu vou ter com ele digitalmente. Então, a gente começa pelo quê? Pelo recebimento e o encaminhamento. Então, separar a correspondência de acordo com o destinatário, estabelecendo quais as que deverão ser simplesmente encaminhadas aos mesmos e quais deverão ser objeto de sua análise e providências específicas. Então, quando o pessoal da recepção ou o secretário e a secretária ficam com a responsabilidade da correspondência, quando recebe essa correspondência, tem que fazer uma classificação. O que eu preciso simplesmente encaminhar? Então, isso aqui eu preciso encaminhar para o setor financeiro. Isso aqui eu preciso encaminhar para o setor de recursos humanos. Ou o que a própria secretária, por exemplo, vai precisar analisar e tomar uma providência. Então, este documento eu preciso fazer análise para depois ir falar com um determinado setor, para que a gente resolva uma situação. Então, tem que fazer esta classificação. A correspondência recebida, trazendo uma dessas 3 observações, confidencial, particular ou pessoal, deve ser entregue imediatamente sem ser aberta. Então, se ela veio com algum tipo de selo ou informação caracterizada que é confidencial e particular, você não pode abrir, você tem que entregar para quem se destina. Caso o seu executivo autorize você a abrir também essas correspondências, aí tudo bem, aí você pode fazer isso. Entregue a ele numa pasta especial para assuntos dessa natureza. Jamais deixe qualquer correspondência sobre sua mesa ou a dele sem utilizar uma pasta. Poderá ser lida por outras pessoas, inclusive perdida. Imagina lá, você separou vários documentos importantes que chegaram, que você tem que entregar lá para o teu gestor. E aí você vai lá e simplesmente coloca na mesa dele. Então, primeiro que outra pessoa que entra ali
vai poder analisar aquilo. Pode ser que seja sigiloso, né? Seja uma informação muito importante que consta ali. Outra coisa, pode ir colocando outros documentos, né? Colocando outras coisas em cima e de repente perde-se o prazo de resposta de algum desses documentos. Né? Alguém vem fazer uma limpeza sem querer jogar no lixo. Então, é algo sério, documento e correspondência é sério. Então, é importante que você tenha, inclusive, uma pastinha que possa ficar ali sobre a mesa, né? E que aí o teu gestor saiba que essa pasta é referente a documentos e correspondências que ele precisa analisar. O que mais? Analisar a correspondência recebida e tomar as providências adequadas, né, para cada caso. Por exemplo, responder, pedir esclarecimento, protocolar, arquivar. Então, depende da situação. Pode ser que voltou um documento que a única coisa que você precisa fazer é guardar lá na pasta do arquivo. E aí você tem que fazer isso corretamente, para que quando você precise daquele documento, você saiba, né, aonde que ele foi arquivado. Pode ser que tenha chegado um documento que pede algum esclarecimento, que você vai ter que analisar, buscar as respostas para responder novamente. Então, você vai ter que tomar a providência conforme for a necessidade. Em certos casos, deve haver um simples encaminhamento para outro setor, né? Então, às vezes, é só você encaminhar. Em outros, é preciso estudar o documento e estabelecer a que pessoas ou órgãos será encaminhado para emitir opinião, esclarecer ou definir. Né? Então, dependendo do documento, você claramente vai ver, isso aqui é lado financeiro. Tem outro documento que talvez você não identificou de cara, que você tenha que ler e entender e aí sim encaminhar ao setor correto. Registre toda a correspondência recebida, utilize para tanto um caderno ou um livro protocolo. Então, se você tem um grande volume, tá, de documento e correspondência física, ou seja, que vem pelo correio, vem por algum tipo de entregador, é muito importante você ter um livro protocolo para que você anote o que você recebeu, para que você tenha o registro do que você recebeu, né, em caso de algum problema, e para que depois você possa registrar para quem você entregou. Né? Então, isso deixa ali o registro, que dá uma segurança. Agora, se você tem praticamente nada, né, de documento físico, é tudo digital, daí talvez não precise, porque o próprio e-mail já é uma forma de registrar que você recebeu e depois que você enviou. Mas se você tiver muito documento físico que chega, né, e que você precisa encaminhar, é importante ter um formato de protocolo. E a expedição, quando você precisa enviar uma correspondência ou documento. Então, o protocolo da correspondência enviada é de muita importância, pois é a segurança, né, do seu recebimento. Utilize-se do livro protocolo e caso tenha sido enviado pelo correio, ou, né, despachado por SEDEX ou AR, você tem o comprovante. Né? Então, isso também ajuda. Então, não adianta nada você, né, mandou um documento muito importante para alguém, mas você não guardou ali o despacho do SEDEX, ou o despacho do AR, ou você não anotou no teu caderno de protocolo que dia que você enviou. Depois acontece um problema e você não consegue comprovar que você tinha feito o teu trabalho, que era enviar aquele documento. Então, você tem que ter, olha só, um nível de organização para com correspondências e documentos. Não é uma coisa simples, é papel. É papel que é importante o conteúdo. Então, você tem que ter toda uma responsabilidade. Né? Por exemplo, chega lá por correspondência, né? Chega pelo correio, vamos imaginar assim, um documento, né, que seja aí de um processo jurídico. O processo jurídico tem tempo de resposta. Vamos imaginar que um funcionário entrou com uma reclamatória trabalhista, ou seja, ele entrou na justiça contra a empresa alegando algumas situações. Vai chegar um aviso para a empresa de que o funcionário entrou com essa reclamatória trabalhista. A empresa tem prazos a cumprir, né? Prazos jurídicos. Imagina se você não dá o devido valor, guarda isso na gaveta, sem querer joga no lixo.
a empresa vai perder um prazo e pode perder todo um processo, né? E ter que arcar com um grande prejuízo. Então, precisa ser valorizado muito essa questão de correspondência, essa questão de documentação, seja ela física ou digital. A próxima rotina de trabalho, que a gente vai entender um pouquinho melhor, é sobre reuniões, tá? Então, dentro de uma empresa, é muito comum no dia a dia, né, dela ter reuniões. Reuniões entre áreas, reuniões com clientes, com fornecedores, com investidores, com diferentes públicos. E o pessoal de recepção e secretariado muitas vezes precisa se envolver, precisa ser responsável por planejar e organizar determinadas reuniões. Né? O pessoal, vamos imaginar lá, o pessoal que está lá na recepção, né? Então é a porta de entrada da empresa, é quem vai fazer o primeiro atendimento. Então, é quem vai recepcionar as pessoas que vêm de fora para essa reunião, vamos imaginar assim. É que vai fazer todo aquele atendimento que a gente já falou sobre cortesia, sobre simpatia, empatia, respeito, para que a pessoa se sinta bem, né, adentrando ali a empresa. E o pessoal do secretariado, muitas vezes, é responsável por planejar e organizar, né, a reunião. E às vezes até participar da reunião para poder fazer o registro em ata. Então é isso que a gente vai entender aqui. Então, inicialmente, verifique com o seu executivo, né, lá com o seu gestor, qual que é o dia, a hora e o local da reunião, né? E aí, você não pode esquecer de dar uma olhada na agenda que você já tem tua e do teu gestor, para ver se já não existe algum compromisso nesse mesmo dia e horário, né? Então aí é uma questão de organização. Então, qual que vai ser o local da reunião? É dentro da empresa? É na sala de reunião? Vai ser na sala de determinado setor? Ou, inclusive, você tem que alugar uma sala externa para que seja feita essa reunião? Verifique, gente, quais pessoas, né, deverão ser convocadas e elabore a pauta da reunião de acordo com os dados fornecidos por seu chefe. Né? Então, quem são as pessoas? Qual que é o número? Quem são elas? E qual que é a pauta da reunião? Então, tendo essas informações, a gente começa pela convocação. Né? Então, comunique com antecedência aos participantes o dia e a hora da reunião. E, se possível, faça por escrito para segurança. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você faz isso só através, né, da comunicação oral, então você liga para alguém, ou você viu a pessoa passando no corredor ali, chama a pessoa e fala, olha, vai ter reunião amanhã, tal horário na sala tal, né? Então isso pode ser prejudicial, porque pode ser que a pessoa, né, passe ali por outras situações, demore para chegar na sua mesa e esqueça de anotar. E aí não compareça à reunião, né, porque não foi feita a comunicação da maneira correta. Então, você pode até ligar, você pode até conversar, mas o correto era também fazer algo escrito, nem que seja um e-mail ou uma mensagem de texto. Né? Então, outras formas de convocação, por telefone, você pode fazer uma convocação por e-mail, por correspondência interna, né? Às vezes a empresa tem algum sistema de comunicação interno, por ofício, se você precisar chamar alguém da área pública, você vai ter que fazer por ofício ou por memorando. Professora, o que é ofício, o que é memorando? A gente não vai entrar no mérito agora, porque vocês têm um módulo só sobre redação comercial, tá? Então, mais para frente vocês vão aprender todas as diferenças e inclusive como montar esses tipos de comunicação. Feita a convocação, aí vem o briefing, tá? Que é a pauta da reunião, que deve ser comunicada antes para que todos se preparem. Os memorandos ou e-mails são os meios mais eficazes para essa comunicação. Isso é muito importante. Além de você falar para a pessoa, olha, amanhã vai ter uma reunião, né, em tal horário, em tal sala, a pedido de tal pessoa, você falar qual que é a pauta. Porque tem pessoas que vão precisar levar números, relatórios, gráficos,
né? E se isso não ocorrer, vai ser pego de surpresa ali no momento da reunião. E aí a reunião não é produtiva. Né? Então alguém pergunta lá, fulano, qual que é o número de vendas desse mês? Não sei, não sabia que a reunião era sobre isso. Então é importante você mandar essa pauta da reunião para que as pessoas venham bem informadas. E você vai precisar se preocupar com os materiais e equipamentos. Então, limpeza da sala, a sala que vai ser usada está limpa. Se preocupar com a iluminação e com a ventilação, com o número de cadeiras, né? Tem que ser adequado ao número de pessoas. Precisa ver se vai precisar de bandeja com água, café, chá, açúcar, adoçante, né? Guardanapos de papel, xícaras ou copos. Então tem que se preocupar com isso, dependendo, né, do horário, né, de quantas horas vai durar a reunião, é importante que tenha isso. O que mais? Se preocupar se precisa de papel para rascunho e caneta em quantidade suficiente para todos os participantes. Precisa verificar quem te pediu essa reunião, se vai precisar de flip chart ou quadro branco, tá? Então é aqueles quadros para que a pessoa possa anotar, né, com caneta, apagar, fazer outras anotações. Se vai então precisar de pincéis para papel, né, para o quadro branco, em quantas cores, se vai precisar de apagador, se vai precisar de TV ou, né, de tela para projeções e o projetor multimídia, se vai precisar, né, de notebook. Dependendo da reunião, do número de participantes, e talvez as pessoas ainda não se conheçam o suficiente, talvez seja necessário você fazer crachás com o nome dos participantes, para que fique melhor a comunicação. Dependendo da reunião, você precisa ter material promocional, né? Então, vamos imaginar que veio um possível cliente. Você tem que ter todo o material que o teu executivo possa entregar para mostrar sobre a empresa. Né? Material a ser distribuído na reunião em número de cópias suficiente para todos os participantes. Né? Então, tem algum relatório que vai ser distribuído para todo mundo, você tem que imprimir com antecedência, né? Verificar se foi impresso correto. Se vai precisar de algum equipamento de som, às vezes vai precisar usar microfone. E refeições, né? Vamos imaginar que é uma reunião que vai durar o dia todo. Então, você vai ter que planejar uma refeição ali no meio do caminho. Né? Vamos imaginar um almoço com a participação de todo mundo. Esse almoço vai ser na empresa, vai ser num restaurante, qual restaurante? Importante! Checar todos os equipamentos com antecedência para que, se algo não estiver funcionando, possa ser trocado a tempo. Então, não adianta você colocar lá um projetor e um multimídia e na hora que o teu líder vai começar a reunião, ver que não funciona. Né? Isso vai interromper ali a boa reunião, né? Vai atrapalhar a reunião. Então, você tem que checar tudo isso com antecedência. Se possível, já deixar tudo organizado e checado, né, nos devidos locais. Durante a reunião, tá? Durante a reunião, faça todas as providências para que a reunião não seja perturbada. Procure não interromper a reunião para falar com o seu chefe. Se for necessário, deve escrever um bilhete colocando à frente do chefe, né, e aguardando a sua resposta. Então é importante planejar a tua rotina para saber que no momento que ele está em reunião, você não vai poder perguntar nada a ele. Então, aquilo que você precisava de deliberações para trabalhar durante o dia, né, que você precisava de orientações e decisões dele, tenta fazer isso antes de começar a reunião. Que aí você sabe que durante a reunião você não vai poder perguntar. E sobre ata de reunião, né? Então, cabe ao secretário a redação da ata. Nem sempre, tá, gente? Mas muitas vezes sim. Então, anotar todas as discussões resumidamente e as resoluções como foram formuladas. Então, o que acontece? Muitas vezes a reunião é de extrema importância e é necessária que fique registrada em uma ata, né? Ali de uma forma descrita, tudo o que foi conversado e foi decidido, e todo mundo tem que assinar essa ata. Então, muitas vezes o secretário ou a secretária participa da reunião para fazer a ata, porque a ata tem que ser feita ali durante a reunião. Você vai escutando o que está acontecendo e vai anotando.
né? Então, a ata é um resumo escrito do que se disse, né, ou que se fez na reunião. É um relatório. Alguns procedimentos básicos são anotar o assunto principal, o motivo da reunião, o essencial da discussão, as decisões e conclusões e nomes dos participantes. Então, a ata deve ser assinada pelos participantes da reunião em alguns casos e deve constar dia, mês, ano, hora da reunião, local da reunião e as pessoas presentes, né, com suas respectivas qualificações, os objetivos e resoluções. Imagina assim ser feita uma reunião com várias pessoas, decidido um monte de coisa e depois as pessoas não cumprirem e falarem assim: ah, eu não sabia que era isso que era para ser feito. Por isso que é feita a ata, para manter a segurança de que tudo que foi discutido vai ser cumprido, né? Vai ser respeitado. Então é uma grande responsabilidade, né, do secretário quando ele precisa redigir essa ata. Se o seu executivo, né, for convidado para uma reunião, tome as seguintes providências. Então, se não foi ele que organizou a reunião, não foi ele que pediu, foi outra pessoa que está fazendo isso e chamou ele para participar, o que você tem que fazer? Anota o compromisso, tanto na sua agenda como na do seu chefe. Após consultar o seu chefe, se for o caso, né, prepare um dossiê dos documentos e informações que ele provavelmente necessitará na reunião. Então, lembra que agora há pouco a gente viu que tem que ser mandada a pauta de reunião para que as pessoas se preparem. Então, é a mesma coisa aqui, né? O teu chefe vai ter recebido a pauta e aí você vai juntar os documentos que ele precisa. Confirme a reunião e a participação do seu chefe, telefonicamente por escrito, né, dependendo do caso. E na véspera, você tem que relembrá-lo, né, de que, olha, amanhã, tal horário, você tem uma reunião aqui na empresa ou fora da empresa, ok? Então, essa é uma outra rotina, né, dentro do secretariado. E por último, a gente vai falar sobre viagens, que também pode ser, então, uma das atividades a serem executadas ou pelo pessoal da recepção ou pelo pessoal do secretariado, né? Pelo secretário ou uma secretária. Então, entre as atividades de responsabilidade do secretário estão o planejamento e o controle de viagens, não apenas do seu chefe direto, bem como em alguns casos da comitiva que o acompanha. Então, às vezes, o teu gestor pode chegar e falar assim, ó, fulano, eu vou viajar e vai viajar junto comigo alguém lá do financeiro, do RH, da produção e da logística. E você vai ficar responsável por planejar e organizar a viagem de todo mundo. Então, mesmo que as pessoas sejam de outros setores, mas como vão acompanhar o teu superior, você fica então responsável, né, pelo grupo, né, pelo todo. Então, quais informações você precisa ter em mãos? Primeiro, o destino e a data da viagem. Então, para onde que vão, quando que vão. O número e o nome das pessoas integrantes, né, dessa comitiva, se houver, se for mais do que uma pessoa. As datas e locais dos compromissos na onde eles estão indo. Então, a equipe está indo passar uma semana, né, vamos pensar assim, num evento lá do ramo da empresa, né, um evento tecnológico que seja correspondente ao ramo de atuação da empresa. Então, a gente tem que participar de reuniões, a gente tem que participar de palestras, então precisa saber disso, precisa saber dessas datas e locais dos compromissos. E o meio de transporte que vai utilizar, né? Então, queremos ir de avião e quando chegar lá a gente quer ter um carro alugado, né? Então, ou não, a gente quer ir de carro desde aqui, precisa alugar um carro para que a gente possa fazer todo esse trajeto. Em seguida, será necessário planejar o roteiro da viagem. Então, planejar, colocar todas as datas ali, né, e horários dos compromissos, para que possa ficar bem planejado. Né, verificar junto à agência de viagens quais os horários de voos, se for o caso. Efetuar reservas em hotéis, se for uma viagem que a pessoa vai precisar pousar, passar alguns dias,
Tem que deixar tudo certinho no hotel, né? Não pode correr o risco do pessoal chegar lá e nenhum hotel ter vagas. Então, as reservas têm que ser feitas anteriormente. Solicitar a emissão e a entrega das passagens e vouchers, né? Então, o documento emitido pelas agências de turismo, que comprova a reserva e o pagamento antecipado de hotéis, aluguéis de veículos e excursões, etc. Então, você tem que ter o comprovante de tudo. O comprovante que você reservou e pagou o hotel, o comprovante da passagem, né? Tem que ter isso, porque você precisa, né? A pessoa que vai viajar precisa levar tudo isso por uma questão de segurança. Importante, tenha todos os documentos e confirmações até 48 horas antes da viagem. Então, não deixe para fazer isso em cima da hora. Material necessário para a viagem. Então, é função providenciar tudo aquilo de que provavelmente o seu superior precisará numa viagem de negócios. Então, relatórios, catálogos, correspondência trocada com as empresas que irá visitar, folhetos, né, prospectos, material promocional. O secretário deve providenciar também papel timbrado da empresa, bloco de anotações, cartões de visitas, determinados equipamentos, né? Então, precisa identificar tudo que vai fazer parte aí do script da viagem. Viagem para o exterior, né? Então, a viagem ao exterior podem ser programadas diretamente com as empresas aéreas ou com o agente de viagens. Entretanto, como nas viagens internacionais, há necessidade de se tratar da documentação. Então, tem que cuidar. Então, mesmo que você, para evitar qualquer tipo de problema, já contrate alguém específico que faça isso, cuide de viagem ao exterior, né? Precisa se preocupar com passaporte, com visto, com data de entrada nos diversos países, né? Reserva de hotéis, excursões, passeios turísticos, aluguéis de automóvel, né? Tudo isso. Tem que cuidar, né? Se as pessoas que estão viajando sabem falar a língua do seu destino, né? Então, estão indo para um lugar onde se fala inglês, todo mundo sabe falar inglês, ou pelo menos um sabe falar inglês. Não, ninguém sabe falar nada, então provavelmente vai precisar de um intérprete, né? Alguém que vai junto ou alguém que lá eles encontrem para que possa fazer as comunicações, ok? Então, essas três rotinas aí, eu quis trazer, né? Porque quando a gente falou de qualidade no atendimento ao cliente, a gente falou muito sobre atendimento, que é uma das rotinas de recepção e secretariado. Então, eu não me repeti aqui na aula, porque a gente já falou anteriormente, né? Porém, a gente não tinha falado sobre correspondência, sobre a importância disso, né? A gente não tinha falado sobre reunião, viagem, que aí pertencem ao universo de recepção e secretariado. E eu não entrei no mérito aqui de falar sobre arquivo de documento, porque a gente vai falar na sequência, tá? Então, eu tentei trazer essas três rotinas que não tinham sido abordadas ainda e que são importantes, né? Quanta dica a gente pegou ali? Pode ser que você, jovem aprendiz, né, fique ali ao longo do teu contrato responsável por uma dessas rotinas, né? Por exemplo, a de correspondência. Então, olha quanta dica, quanta instrução a gente já tem sobre esses assuntos, ok? Continua lá na apostila, né? Tem material complementar, tem atividades, exercícios para que vocês possam praticar, né? Se dediquem, pessoal. Esse conteúdo de técnicas de recepção e secretariado é muito importante, né? Faz toda a diferença para você, sim, enquanto jovem aprendiz. Ok? Te espero na próxima aula e desejo aí bons estudos.